E uma outra questão que eu anotei dos tempos de antigamente, com relação às crianças, é com relação aos brinquedos. Algo que eu acho muito interessante a gente lembrar, que os brinquedos não eram prontos, né? Em outras épocas, eram brinquedos construídos. Então, por exemplo, uma boneca que, dependendo da situação de cada família, dependendo a época, não se tinha a boneca para comprar. Ou se fazia, algumas pessoas faziam de crochê, enfim, ou as próprias crianças faziam ali na colônia, né, no interior, com sabugo de milho, né? Ou então o carrinho feito de madeira, né? E esse brincar de antigamente, ele é super saudável, porque é a criança se colocando num brincar simbólico, onde ela vê um pedaço de madeira e ela consegue imaginar um carrinho e ela constrói o carrinho. Diferente dos dias de hoje, que a gente simplifica tudo. A criança quer uma boneca, então a mãe vai lá na loja, escolhe a boneca que tem 50 tipos de bonecas, né? E a boneca da vez, da propaganda, enfim, né? Sim, a da moda, que daí é a mais cara, e quanto mais caro, mais recurso tem o brinquedo e menos interessante é para a criança, né? Que isso também a gente vai estar sempre falando aqui no programa sobre a simplicidade, o quanto é importante algumas questões a gente voltar sempre para o simples, para o básico, né? Que é o que a criança, aonde a criança vai ter mais possibilidade de se desenvolver. E se a gente for pensar, nós adultos, assim, agora eu tô falando, essas são as construções, as memórias positivas da nossa infância, que nos acompanham toda a vida. Tu tava falando aqui, a minha memória já tava acessando a minha infância. Tava lembrando lá da rua... Do que tu brincou, Ilhara? Conta aí. Tava lá brincando, lembrando da minha rua sem saída, onde toda a vizinhança ficava lá. E era taco bola com lata de azeite, com bolada na vidraça da vizinha. Tinha então uma construção ali, então tinha areia. Nós tava ali, era se esconder, era se pegar, era brincar então de teatro na casa de alguém que tinha meia dúzia de lençol que nós fazia. Então, assim, N brincadeiras. E tinha, então, brincava solto na rua e tinha as chamadas de recolher, né? Começava 6, 7, 8 horas da noite, às 9 horas, no horário de verão, era o último grito do meu pai, né? Aí eu já sabia que depois desse, só com o chinelo, né? Sim. Então, eu digo assim, ó, essas memórias que a gente carrega, porque de contato, né? De, por exemplo, se sentir... se imaginar, eu nunca me esqueço assim, ó, quando brincava já de escritório, e aí o telefone, e aí na minha cabeça eu agendava reuniões ou passagens de avião. Gente, aquilo era tudo, eu me lembro como se fosse hoje, me acelera o coração até. Então eu digo assim, ó, quase se experimentava numa profissão, né? Já começava uma tendência, né? Gostava de sentar mais atrás de uma mesinha de escritório ou não, sabe? Então, eu digo assim, a possibilidade da criança criar, dessa parte mais lúdica, isso não existe em nenhum brinquedo pronto. Talvez sim, né? Com uma bonequinha, vai brincar de mamãe e filhinha e tal. Mas de imaginar todo esse cenário e aí se envolver com todos, né? Os amiguinhos, enfim. E tem a questão da construção também, né? Quando o brinquedo não é pronto, então o brincar, ele na verdade, ele toma um tempo ainda maior porque tu tem que construir. E o que eu tenho observado, assim, crianças que ganham, talvez os pais que estão nos assistindo possam concordar ou não com isso, né? Mas quando uma criança ganha um brinquedo que é aqueles de apertar botão, assim, canta a musiquinha, tarará, acende uma luzinha, mexe de um lado pro outro, é um brinquedo, assim, que num primeiro momento ele encanta. E geralmente são os que custam mais caro, né? Porque são os mais tecnológicos, que envolvem mais recursos. A criança brincou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e geralmente assim, ó, depois de um tempinho ela já não quer mais, porque na verdade o brinquedo que ele é muito pronto, ele é limitado. E a criança, uma criança que tá bem, que tá se desenvolvendo bem, que tá saudável, ela quer mais, então aquilo ali já não serve mais para ela, então ela vai querer outro brinquedo.